Vamos ter um discurso essa noitinha com o seguinte tema: como sempre tomar as melhores decisões. Se alguém quiser anotar, eu vou repetir. Como sempre tomar as melhores decisões. Está a cargo do nosso irmão André Lisboa. Possa prestar detida atenção. Alguma vez você já ouviu a seguinte frase: siga os caminhos do seu coração, vá para onde os seus olhos o levarem? Ou talvez uma outra versão da mesma frase: faça tudo o que você quiser, siga os desejos do seu coração. Provavelmente você já ouviu algo parecido com isso, né? Algumas propagandas, algumas pessoas, produtos até nos incentivam a isso. Faça tudo o que você quiser, seja livre, siga o seu coração. São pensamentos bem atraentes, não é? Faz a gente pensar o que a gente gostaria de fazer. Mas sabe por que nós nos sentimos atraídos a essa ideia, a esse tipo de pensamento? Faça o que você quiser. Essas duas sentenças que nós citamos no começo são versículos tirados da própria Bíblia, a palavra de Deus para os humanos. É uma parte de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Então, esse desejo de nós sermos livres, esse prazer que nós encontramos na liberdade, é um presente especial que o próprio Criador, Jeová, deu para nós. Jeová deu para cada pessoa liberdade de escolha, ou seja, nós podemos escolher e tomar nossas próprias decisões. Jeová não nos criou igual um robô, que foi feito para executar apenas uma certa função e repetir por anos. Não, nós podemos criar, escolher, ter nossas opções, né? Por exemplo, se você perguntar para a pessoa que está ao seu lado, qual a sua comida preferida? Talvez vai ser diferente da minha. Que cor você gosta? Cada um está com um tipo de cor, né? De vestimenta. E ninguém gosta que outros tomem decisões por ele. Não, você vai comer isso aqui, porque eu gosto. Você tem sua opinião pessoal. Percebe como Jeová nos criou livre para poder escolher aquilo que a gente gosta, que a gente não gosta. Isso serve apenas para mostrar como que Jeová nos criou. Mas algo que você também já pode ter percebido é que as nossas decisões, em grande parte, elas podem ser influenciadas pelo ambiente em que nós estamos. E um perigo é que a central das nossas emoções, o nosso coração, ele também facilmente é moldado pelo ambiente em que nós estamos. Por conta da situação degradante do mundo em que nós vivemos, nós temos tantas decisões para tomar que pode ser difícil saber o que fazer. E seguir os desejos apenas do nosso coração, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos tomar decisões ruins. Então, já que pode ser tão difícil tomar boas decisões, será que nós temos alguma ajuda para aprender a tomar boas decisões e colocá-las em prática na nossa vida? Bem, nós dissemos no início desse discurso que foi Jeová que nos criou com esse desejo de tomar boas decisões e de ser livre. Então, já que foi Ele que nos criou assim, ninguém melhor do que Ele para poder nos ajudar a tomar boas decisões, não concorda? Jeová nos dá algumas ajudas para nós conseguirmos tomar boas decisões. E se nós já estivermos acostumados a usar bem essas ajudas, nós vamos estar mais preparados quando tivermos que tomar decisões. Por que isso acontece? Apenas para ilustrar como que o nosso cérebro funciona, alguma vez você já precisou passar por uma trilha na mata? Ou talvez tem um campo aberto assim e você vê claramente um caminho ali, né? De tanto que as pessoas passam por ali, o caminho fica pisado, né? Fica uma terra bem marcada assim. Talvez a primeira pessoa que passou por ali, ela não encontrou o caminho assim, né? Tinha vegetação, estava bem fechado. Mas conforme as pessoas foram passando por ali, foi ficando marcado e virou uma rota. O nosso cérebro é mais ou menos assim. Quando nós ensinamos ele, acostumamos ele a tomar uma decisão, fica como que uma trilha marcada. São decisões mais automáticas.
Mas se a gente deixa de exercitar isso, o mato vai crescendo e fecha e some aquele caminho. Então a gente esquece ou deixa de exercitar como tomar uma boa decisão. É mais ou menos assim, uma comparação simples, né? Para mostrar como que o nosso cérebro funciona. Se nós aplicarmos as ajudas de Jeová para tomar boas decisões, vai ficar cada vez mais fácil ou mais marcado essa trilha, esse caminho de qual decisão vai agradar a Jeová. Qual seria as ajudas, então, para a gente abrir esse caminho, essa trilha, né? Para ficar bem marcado o que Jeová espera da gente? A primeira ajuda é através da sua palavra, a Bíblia. É a Bíblia, onde Jeová nos ensina o que é melhor para nós, nos guia nesse caminho, nessa trilha que a gente quer deixar bem marcada. Como nós podemos marcar esse caminho? Ou como a gente pode pôr em prática um padrão de pensamento de acordo com o que Jeová espera? Abram, por favor, suas Bíblias no livro do Salmo. Salmo 119. Acompanhe a leitura dos versos 97 e depois o 100. Diz assim, Salmo 119, 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Agora o 100. Ajo com mais entendimento do que os idosos, porque obedeço às tuas ordens. Perceberam nesse versículo o resultado? O verso 100 fala sobre agir com mais entendimento do que os idosos. Por quê? Porque as ordens de Jeová são levadas em conta. Obedecemos essas ordens. Quanta sabedoria os mais idosos têm, não é? Quantas coisas que eles já viram, vivenciaram. Olha como Jeová nos dá um atalho para a gente ter a mesma sabedoria que pessoas mais experientes, mas seguindo as ordens de Jeová. Então, já temos o começo da trilha, né? Estamos abrindo um padrão de pensamento, pensar como Jeová. Mas de que maneira se alcança isso? Qual que é a prática para se abrir o caminho? No verso 97, se correrem os olhos aí de novo, fala sobre amar a tua lei, meditar nela o dia inteiro. E aí tem um asterisco, uma nota aí, depois de medito nela. Se os irmãos clicarem ou olharem aí na Bíblia, diz assim, ou eu a estudo. Então, por estudar a palavra de Jeová, é o primeiro passo, a primeira ajuda para a gente começar a abrir aquela trilha, aquele caminho, um padrão de pensamento, para tomar decisões como Jeová espera. E sabe uma coisa interessante sobre o estudo? Quando você estuda, existem duas opções. Você pode ser igual a um surfista, que ele vai muito rápido, mas ele fica só na flor d'água. Ou você pode ser igual um mergulhador. Ele tira tempo e aí ele se aprofunda. E você só vê as coisas bonitas do mar se você mergulhar. O surfista passa muito rápido, fica só na superfície. Então, esse quadro mental ajuda a gente a ser como um mergulhador no nosso estudo. As coisas bonitas estão lá no fundo. A gente tem que mergulhar e não passar correndo, né? O salmo que a gente leu falou sobre estudar, meditar e ir digerindo aquilo que a gente estudou. Como que nós podemos mergulhar, por assim dizer, nos nossos estudos? Por conhecer bem as leis de Jeová e se esforçar em segui-las. Nós queremos entender como que Jeová pensa, nos esforçar para agir igual ele. E se nós não encontrarmos uma lei para uma situação específica que talvez a gente está passando, né, ou enfrentando, aí entram os princípios, né, verdades básicas que nos guiam qual decisão a gente deve tomar, o que Jeová espera que a gente opte, né? Uma ilustração bem simples, talvez para uma criança, você diz assim, não toca no fogão. Para ela talvez vai bastar essa informação. Mas concorda que para um adulto você avisaria, eu estava fazendo comida, o fogão está quente, cuidado. Se ele quiser assar mais alguma coisa, usar o fogão quente, é um princípio que ele vai saber aplicar, ou não, vou desligar. Concorda que para um adulto serve essa informação? Então os princípios são assim. As leis de Jeová nos limitam a algumas coisas em que a gente sabe o que é certo ou errado, mas os princípios, Jeová espera que a gente raciocine, estude, use a Bíblia para saber o que a gente vai decidir.
Uma frase muito importante que já foi dita em nossas publicações e também em programas que nós temos no broadcasting, pode-se dizer que ao passo que as leis de Jeová põem à prova a nossa obediência, os seus princípios testam a profundidade da nossa espiritualidade e do nosso desejo de agradá-lo. Pessoas espirituais agem e seguem princípios bíblicos. Então, as leis nos ajudam, mas os princípios nos fazem trilhar um caminho igual ao que Jeová quer pensar. Qual seria uma segunda ajuda que temos? A própria Bíblia cita para nós, em 1 Coríntios 10, 11, que essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas como aviso para nós. Ou seja, nós podemos ser inteligentes e aprender, sim, com as nossas falhas. Mas nós podemos ser sábios por aprender com os erros e exemplos, ou até acertos, de exemplos da Bíblia. Por isso, Jeová deixou exemplos para nós estudarmos e ficarmos a par do que aconteceu. Seja um exemplo ruim ou um exemplo bom. Isso também nos ajuda a traçar uma trilha, abrir um padrão de pensamento. Então, vimos até agora duas ajudas. A primeira, leis e princípios da Bíblia nos ajudam a tomar boas decisões. Os exemplos que estão citados na Bíblia também nos ajudam a tomar boas decisões. Qual seria uma terceira ajuda? Essa pesa mais ou menos 1,5 kg e você está com ele aí. Consegue imaginar o que é? É o nosso cérebro. Jeová nos deu esse maravilhoso órgão, essa maravilhosa ferramenta que nos ajuda a raciocinar, pensar, imaginar à frente sobre consequências boas ou ruins de cada decisão. É um presente que Jeová nos deu. Tem-se dito que o nosso cérebro ele é um universo dentro da nossa cabeça. São 100 bilhões de células nervosas aqui dentro. O número de conexões dentro do nosso cérebro é maior do que o número de átomos que existem no universo. Nosso cérebro é a estrutura mais complexa que existe. E Jeová te deu de graça para cada um de nós, para a gente exercitar. Lembra que a gente leu no Salmo sobre meditar, estudar? É como um músculo, né? Que a gente exercita. Então a gente quer usar bem esse presente de Jeová. E uma coisa interessante, quando nós pensamos nessa capacidade do cérebro, estamos usando ele para pensar sobre ele. Não é um esforço tão voluntário, né? É simples, é fácil. A gente aprendeu alguns movimentos, coordenação motora, mas precisamos exercitar isso que Jeová espera da gente. A gente quer usar nosso cérebro. Alguma vez, acompanhado desse presente, né, falamos sobre a parte física, motora do cérebro, mas alguma vez você já como que ouviu uma voz ali dizendo, faça isso. O que você está fazendo? Talvez o seu cérebro conversando com você. A gente conhece isso como a consciência, né? Além de nos dar essa máquina, que é o nosso cérebro, Jeová deu acompanhado a consciência. Então, lembra que a gente falou sobre estudar, treinar, meditar? Da mesma forma, a gente precisa treinar como que essa voz no nosso consciente, para ela saber o que dizer na hora certa. Também precisa ser treinada. O livro de Hebreus, nós temos uma citação onde lá fala sobre a capacidade de discernimento poder ser treinada para distinguir tanto o certo como o errado. Então, de novo, lembra da trilha na mata? A primeira pessoa teve que talvez ter mais esforço para abrir aquele caminho. Criar um padrão de pensamento e esperar tomar uma boa decisão como Jeová quer que a gente tome, é como aquela primeira pessoa que está abrindo um caminho na mata. É estudar a Bíblia, ensinar nossa consciência, treinar nosso cérebro, usar a capacidade que Jeová nos deu para conseguir enxergar lá para frente. Isso aqui vai deixar Jeová feliz? Como minha família vai reagir diante dessa decisão? E os irmãos da minha congregação? Será que Jeová vai ficar feliz? A gente está usando esse presente maravilhoso que Jeová nos deu. Podemos treinar nossa consciência.
Como nós fazemos isso? Como nós treinamos a nossa consciência? Nós temos alguns passos, com base em alguns versículos da Bíblia que nós vamos considerar, que podem nos ajudar. O primeiro passo é, antes de tomar uma decisão, pense bem. Abra, por favor, sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32. Enquanto os irmãos abrem, o contexto desse cenário aqui que a gente vai ler, Deuteronômio 32, Moisés foi quem disse essas palavras. Jeová escolheu escrever isso na Bíblia para nos ensinar uma lição muito importante. Os israelitas, eles estavam na fronteira com a terra prometida. Então a gente tem um cenário, e imagina Moisés falando isso para o povo. Deuteronômio 32, o versículo 29, vamos ler juntos, diz assim: quem dera que fossem sábios, eles meditariam sobre isso, pensariam no que lhes aconteceria. Está vendo aí Moisés usando o cérebro, pensando, quem dera se eles tivessem sido sábios, visto o que aconteceria com eles. Então esse exemplo nós queremos tirar de ponto alto aqui. Moisés estava predizendo uma época em que a nação, eles abandonariam a Jeová. Eles pensariam muito pouco nas consequências. E nos séculos à frente que se seguiram, o povo de Israel, eles não fizeram caso dos avisos de Jeová, eles não pensaram no que iria acontecer. A lição que nós queremos para nós, podemos evitar muita dor, muitas consequências ruins, por refletir antes sobre as decisões. Queremos usar a capacidade da imaginação, presente que Jeová nos deu, a consciência, para prever prováveis resultados de nossas decisões. E aí as perguntas que nós citamos, né? Isso aqui vai deixar Jeová feliz? Como meus amigos vão reagir diante dessa situação? Será que isso vai afetar a minha relação com Jeová? Isso vai me afastar ou me aproximar dele? A gente está usando nosso cérebro para raciocinar e tomar boas decisões. Um segundo passo que nos ajuda a tomar boas decisões, ore pedindo sabedoria. Em Tiago 1,5, citando, diz assim: se falta sabedoria a algum de vocês, que ele persista em pedi-la a Deus, pois ele dá a todos generosamente. Concordam que nenhum de nós tem a sabedoria suficiente para avaliar todas as situações? Por mais que a gente use nosso cérebro, né, somos imperfeitos ainda, mas não dá para prever todos os resultados, todas as probabilidades. Temos aquela ajuda de servos leais do passado, mas também podemos pedir a Jeová sabedoria. Jeová está ansioso para poder nos ajudar, derramar sobre nós o Espírito Santo, nos orientar. Peça para Jeová ajudar você a se lembrar de princípios da Bíblia, aqueles que você estudou, aquela trilha que você estava traçando. Jeová com certeza vai nos ajudar. Jesus também nos aconselhou: persistam em pedir, lhe será dado. Então abra seu coração para Jeová, expresse seus sentimentos, o que você está sentindo, suas ansiedades, qual grande decisão você está prestes a tomar, o que você gostaria, um alvo, né? E Jeová quer que nós mostremos que levamos em conta a vontade dele antes de nós tomarmos uma decisão. Um terceiro passo que pode nos ajudar a tomar boas decisões: pesquise bem sobre o assunto. Um provérbio menciona que devemos procurar pelo entendimento e pelo discernimento, como se estivéssemos procurando por prata, e continuar a buscar como tesouros escondidos. Aí então você entenderá o que significa temer a Jeová e acha o conhecimento de Deus. Se você soubesse agora que embaixo de onde você está tem um baú do tesouro, ou talvez na sala da sua casa, você mediria esforços para achar? Talvez você ia isolar a casa, não ia deixar ninguém entrar. Não, isso aqui é meu, eu vou procurar. Talvez você ia tirar os pisos, ia cavar fundo. Você tem certeza que ali tem um tesouro. Sem dúvidas, todos nós cavaríamos até achar, não é? Nós temos diante de nós um tesouro muito rico. Palavra de Jeová. Nós temos esse privilégio, desse acesso. Quais seriam as ferramentas que você usaria para achar esse tesouro? Nós temos inúmeras ferramentas para cavar aqui dentro. Conhece todas as ferramentas?
Tem usado a biblioteca online ou o site jw.org? Que acervo rico de informações, não é? Qualquer matéria, qualquer assunto que a gente quiser uma orientação, ou conversar com os nossos irmãos, meu estudo pessoal, eu estudei isso aqui, olha que legal, li essa biografia, olha o que esse irmão passou. Use bem essas ferramentas. É tão fácil agora, né? As atualizações saem nos nossos dispositivos. Nunca antes foi tão rápido e fácil conseguir entender ou estudar o padrão de Jeová tomar boas decisões e o que Ele espera da gente. Então, faça bom uso dessas ferramentas. Um outro provérbio que também nos ajuda a tomarmos decisões, lá em Provérbios 20, 18, diz: quando há comunicação, os planos são bem-sucedidos. Ou seja, você pode pedir um conselho para um irmão mais veterano, ou talvez alguém que já passou por uma situação parecida com a sua. Em Gálatas 6,5 fala que cada um levará a sua própria carga. Então, o ponto aqui de pedir um conselho, pedir uma ajuda, nós não queremos pedir que outros tomem a decisão por nós. O que você faria se você fosse eu? Não é esse o ponto. Nós queremos pedir uma ajuda, um conselho. Né? Às vezes, a pessoa tem uma visão do cenário que a gente não está tendo. Isso é muito importante, vai nos ajudar. Mas a ideia de Gálatas sobre cada um levar sua própria carga é que os nossos irmãos podem nos ajudar a carregar um fardo, como, por exemplo, alguma dificuldade ou um peso resultante de se ter dado sem perceber um passo em falso. Isso é ajudar a carregar um fardo. Mas quando se trata de levar a carga das nossas responsabilidades espirituais, nós mesmos queremos levá-las diante de Jeová. Então podemos ajudar usar essa ajuda, né? Pesquisar bem sobre o assunto, ou em nossas publicações, ou também com os irmãos. Mas a decisão, no final, é nossa, sempre nossa. Um quarto passo que pode nos ajudar a tomar boas decisões: pense bem no que está levando você a tomar essa decisão. Podemos nos perguntar assim: por que eu estou tomando essa decisão? Jeová não se importa apenas com a decisão final, mas Jeová também quer saber o porquê nós decidimos tomá-las. Provérbios 16:2 destaca que Jeová examina as motivações. Jeová quer saber o que nos levou a fazer isso. E muitas vezes pode ser que a nossa motivação está baseada apenas nas nossas emoções. Lembram-se da frase que nós citamos bem no comecinho do discurso? Siga os caminhos do seu coração. Isso apoia o sentimento que nós temos de sermos dotados e termos o desejo de ser livres, gostamos da liberdade. Mas a continuação daquele mesmo versículo que fala para nós seguirmos o nosso coração, diz: mas saiba que o verdadeiro Deus o fará prestar contas por todas essas coisas. É a continuação do versículo de Eclesiastes 11:9. E um outro provérbio nos avisa: quem confia no seu coração é tolo, mas quem anda em sabedoria escapará. Ou seja, a Bíblia, de novo, a ajuda que Jeová nos dá, deixa bem claro que não dá para confiar apenas no nosso coração imperfeito quando nós temos uma decisão a ser tomada. Jeremias 17:9 nos alerta sobre o coração ser mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa, e além de ser traiçoeiro, está desesperado. Então, levar em conta apenas nosso coração, nossas emoções, pode ser perigoso. Nós não temos dúvidas de que é importante, sim, ter os nossos sentimentos. Afinal, a gente adora Jeová de todo o coração, precisamos dele. Mas deixar que as emoções controlem os nossos pensamentos, ou só as emoções os influenciem, aí pode ser perigoso. Já aconteceu com você de tomar uma decisão que a gente chama de cabeça quente? Você estava cheio das ideias e tomou uma decisão. Foi a mais acertada? Talvez não. Ou quando você não está muito animado, é um dia que está sendo difícil, você está deprimido, triste, tomou uma decisão, foi a mais acertada? Parece que, de novo, não foi a melhor delas, né? Todos nós já passamos por alguns cenários assim.
Isso mostra que quando nós estamos muito carregados com as nossas emoções, elas podem nos atrapalhar ao tomarmos boas decisões. Então queremos encontrar um equilíbrio para tomar decisões quando nós estivermos mais estabilizados, levarmos em conta esses passos, né? Raciocinar, conversar com outros, estudar princípios da Bíblia que nos ajudem. Após seguir esses 4 passos que nós citamos, não deixe muito tempo passar para tomar a sua decisão. Se já colocamos a vontade de Jeová em primeiro lugar, levamos em conta essas etapas que nós consideramos, pedimos orientação de Jeová, não duvide do poder dele, Jeová com certeza vai abençoar toda decisão que está de acordo com a sua vontade. Mas será que acaba por aqui? Nós já tomamos a nossa decisão, seguimos esses passos, pesquisamos, conversamos com outros, pedimos ajuda de Jeová, a gente não precisa fazer mais nada? Vamos ver um outro versículo que pode nos ajudar. Abram, por favor, em 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. E vamos ler juntos o que, sob inspiração divina, Paulo falou sobre manter as nossas decisões, nosso objetivo ao buscar por algo. 1 Coríntios 9, 26, vamos ler juntos. Portanto, não corro sem rumo, direciono os meus golpes de modo a não golpear o ar. Percebeu aí como que Paulo ilustrou a objetividade ao buscar alvos ou manter nossas decisões? Se olharem de novo aí, Paulo falou sobre direcionar os golpes. Isso era como um participante de um evento ali, né? De uma luta. Como ele direcionaria seus golpes? O livro chamado A Vida dos Gregos e dos Romanos diz assim, ó: era necessário não apenas força bruta, mas também um olho atento para achar os pontos fracos do adversário. Igualmente úteis eram alguns golpes certeiros aprendidos nas escolas de combate e a rapidez em vencer o adversário. Usando esse quadro, qual que é o nosso adversário? Nossa carne imperfeita. A imperfeição é o nosso adversário. Nós já descobrimos os pontos fracos que nós temos. Quais são os meus pontos fracos? Aonde que eu quero direcionar os meus golpes? Podemos aplicar esse cenário que Paulo falou sobre direcionar os golpes. Será que hesitamos em fazer uma escolha entre o certo e o errado? Será que somos instáveis nos nossos caminhos? Será que estamos golpeando o ar? Estamos focando nos golpes certeiros? Ou como aquela ilustração que a gente falou sobre a trilha, será que eu ando na trilha ou eu saio da trilha? Qual que é o meu ponto fraco? Isso pode nos ajudar de novo a tomar boas decisões quando a gente já sabe qual cenário a gente vai enfrentar. Jeová promete nos ajudar. Lembre-se que você não está sozinho. Podemos pedir a ajuda dele. E ao mesmo tempo, precisamos ter equilíbrios. Porque mesmo ao tomar uma boa decisão, podemos enfrentar dificuldades. O Salmo 34 nos diz que muitas são as dificuldades do justo. Então não se concentre nas dificuldades, elas vão surgir. Mas use a sua imaginação presente que Jeová nos deu para focar nos bons resultados que podemos ter à frente. Não desista de fazer o que é bom. E é interessante que quando nós falamos sobre fazer todo o possível para que a nossa decisão dê certo, dependendo das circunstâncias, às vezes pode ser que tenhamos que mudar uma decisão que nós tomamos. Então queremos ser realistas, equilibrados. Nenhum de nós tem tempo, recurso para testar todas as probabilidades. Então, se você perceber que uma decisão não foi a mais acertada, converse com Jeová, exponha para ele de novo seus sentimentos e tudo bem, se a gente precisar mudar, levando em conta a vontade de Jeová. Qual seria a decisão mais importante da nossa vida que, independente de circunstâncias, nós nunca mudaríamos? Talvez muitos aqui já fizeram isso, alguns estão tomando passo, mas é nos dedicar a Jeová. Essa é uma mudança que nós não queremos nunca mudar, né? É uma decisão que nós nunca queremos voltar atrás. Por ser a mais importante na vida, antes de tomar esse passo, nós pensamos bem,
Se você está para fazer isso, com certeza também está pensando bem. Mas não fique adiando o batismo, se nada te impede de fazer isso, já vai estar pronto para te ajudar. Converse com outros que já fizeram isso também, você vai ver que eles não se arrependem. E se já fizemos isso por muito tempo, lembre-se do sentimento, do quanto você talvez mudou sua vida ou ficou feliz por tomar essa decisão. Se você já é dedicado a Jeová, esteja determinado a cumprir com essa promessa. Mas concorde que às vezes pode ser um desafio manter essa decisão de ser dedicado a Jeová? O sistema de Satanás e a nossa própria imperfeição pode nos atrapalhar. Então lembre-se que Jesus já havia nos avisado que nós enfrentaríamos dificuldades. Ninguém está livre dos desafios, mas Jeová estende a sua mão para nós, para nos ajudar. Em resumo, o que nós aprendemos nesse discurso? Qual é o ponto que nós queremos nos lembrar? Nós aprendemos que naturalmente sentimos o prazer, a alegria em usufruir da liberdade que Jeová nos deu como criaturas conscientes dos seus desejos. Nós gostamos de ter nossas próprias opções, opiniões. Mas seguir apenas os desejos do nosso coração pode ser perigoso, e levar em conta apenas as emoções pode ser prejudicial. Nós vimos 4 passos que podem nos ajudar a tomar boas decisões. Lembra? O primeiro, pense bem antes de tomar uma decisão. O segundo, ore pedindo sabedoria. O terceiro, pesquise bem sobre o assunto. E quarto, analise qual é a motivação por trás dessa decisão. Esses 4 passos mostram a importância de nós seguirmos os conselhos da Bíblia ao tomarmos decisões. E já vai estar muito interessado nas decisões que nós tomamos e espera que sejamos felizes. Qual é o segredo para tomar as melhores decisões? O segredo é: se confiar em Jeová de todo o seu coração e não confiar no seu próprio entendimento, lembrar-se dele em todos os seus caminhos. Se você deixar Jeová te ajudar, você sempre vai tomar as melhores decisões. Agradecemos primeiramente ao nosso maravilhoso Deus Jeová por essa matéria tão edificante para nossos dias. O nosso irmão André Lisboa, que explanou a matéria de uma forma calma, e o silêncio de todos. Querem ver temas maravilhosos como esse? Esteja presente conosco nas próximas reuniões. Com certeza vão ser muito bem recebidos. E para dar continuidade à nossa reunião, convidamos nosso irmão Braz Lopes para nos dirigir à revista Sentinela. Sejam todos bem-vindos. Muito bom estarmos aqui juntos. Que bom que você se esforçou para estar aqui presente hoje, né, para mais um estudo da revista Sentinela. Certamente esse estudo vai nos ajudar muito, vai nos encorajar muito, né? Então, seja bem-vindo, irmão, irmã, estudante, amigo, aqueles que estão conectados conosco via Zoom também, que não puderam estar aqui presentes conosco na reunião, mas estão conectados conosco via Zoom também, né? Sejam bem-vindos, que todos nós possamos derivar bastante encorajamento dessa reunião de hoje, do estudo da Sentinela. E para nós darmos início a esse estudo, preparar o nosso coração, nós convidamos os presentes, aqueles que puderem ficar em pé, para juntos nós entoarmos o cântico 121. Esse cântico vai falar sobre uma qualidade que todos nós precisamos desenvolver, e tem muito a ver com o estudo de hoje, o autodomínio. O tema é: precisamos ter autodomínio. Vamos cantar todos juntos. Hoje iremos considerar juntos aqui o estudo 35. O tema é: você pode vencer a luta contra desejos errados. O texto temático, Romanos 6,12. Não deixem que o pecado continue a reinar em seus corpos carnais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Como então esse estudo vai nos ajudar? Através desse estudo nós vamos entender, esse estudo vai nos mostrar porque não precisamos ficar desanimados quando temos desejos errados e como podemos lutar contra eles. Então vai dar sugestões para nós. Vai mostrar também que hoje nós temos Satanás que tenta nos convencer de maneira a acreditarmos em coisas erradas e a pensarmos de maneira errada. E além disso, temos também a imperfeição.
que muitas vezes nos leva a pensar de forma errada. Como podemos lutar contra isso? O estudo de hoje vai nos ajudar nesse sentido. Então, que todos nós possamos participar, né? Tenho certeza que os irmãos se prepararam muito bem para essa consideração, fizeram suas pesquisas e estamos ansiosos para ouvi-los aqui, tá bom? Fiquem à vontade, tanto os irmãos aqui como aqueles que estão conectados conosco também via Zoom. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos é o nosso irmão Gustavo Brizola. Vamos então ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1. Você já teve um desejo muito forte de fazer algo que Jeová não aprova? Se já passou por isso, não fique desanimado. A Bíblia diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação, a não ser as que são comuns aos homens. Isso significa que, seja qual for a sua fraqueza, você não está sozinho. Outros também estão lutando contra isso. E com a ajuda de Jeová, você pode vencer essa luta. Contra o que todos nós temos que lutar? Vamos ver a jovenzinha ali, Antonella. Contra a vontade de fazer algo que Jeová não aprova. Tudo bem, obrigado, Antonella, pelo seu comentário. Ainda, Laurinha? Muitas vezes na escola ou no trabalho a gente sofre por pressão, mas a gente precisa lembrar que a gente nunca está sozinho. O Jeová ele sempre vai nos ajudar. Muito bom. Obrigado, Laurinha, também pelo seu comentário. Isso mesmo. A irmã Rose? O livro de 1 Coríntios 10, 13 fala que não vai sofrer nenhuma tentação, a não ser o que são comuns aos homens. Isso significa, de acordo com a referência na Bíblia da Linguagem, que outros também enfrentam as mesmas adversidades que a gente enfrenta. Exatamente. Obrigado, irmã Rosa. Então, elas são comuns a todos os homens, né? Obrigado. Vamos ver então como que nós podemos lutar contra essas tentações e como que Jeová nos ajuda, né? Vamos à leitura do parágrafo 2. A Bíblia também diz: cada um é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Ou seja, o que é uma tentação para uns pode não ser para outros. Por exemplo, alguns cristãos talvez se sintam tentados a praticar algo imoral com alguém do sexo oposto, outros com alguém do mesmo sexo. Pessoas que eram viciadas em ver pornografia talvez sintam um forte desejo de voltar a fazer isso. E muitos que pararam de usar drogas ou de beber demais enfrentam um desafio parecido. Esses são só alguns exemplos de tentações que tanto cristãos como estudantes da Bíblia podem enfrentar. É provável que, em algum momento, todos nós já nos sentimos como o apóstolo Paulo, que escreveu: quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. Com que tipos de tentação alguns cristãos e estudantes da Bíblia têm que lidar? E aqui nós temos uma imagem que você pode também usar em seu comentário. Irmã Isidébora? São várias, né? Uma delas é, às vezes, um homem com homem ter relação. Outra é a mesma coisa de uma mulher com outro homem que não seja seu marido. Então, são tentações que eles podem lutar para deixar de fazer isso. Exato. Obrigado, irmã Isidébora. Irmão Miguel? Irmão sentado a uma mesa de uma lanchonete, mas ele está observando lá no fundo um casal de homens, né? Ou seja, um casal de gays, e ele está observando. Então talvez ele tenha no íntimo o desejo dele seja esse, né? E aí depois nós vimos na segunda gravura
Então, um homem e uma mulher, também usando drogas, e a irmã no fundo passou e está olhando. Talvez ela também tivesse esse desejo. Então, os desejos são diferentes um para o outro. As dificuldades que cada um enfrenta, que tem que lutar, não são as mesmas, mas enfrenta as dificuldades. Essa é a realidade de cada um, né? Exato. Obrigado, irmão Miguel. Ainda, irmão Gabriel? Nós também podemos ver que o que nós observamos nessas situações é que, por mais que às vezes não busquemos estar em uma situação que traz uma tentação, ela pode surgir em algum lugar comum ou onde nós não esperamos, como por exemplo numa lanchonete ou até mesmo andando na rua. Por isso mostra a importância de nós termos cuidado e estudar, a importância de saber como lidar com essas tentações. Isso. E que nos lembra ali Romanos capítulo 7, 21, que muitas vezes também a imperfeição pode também nos afetar. Irmã Vanessa? Eu até achei interessante, né, a frase final que diz que é provável que em algum momento todos nós já sentimos como o apóstolo Paulo que escreveu em Romanos 7, 21. Quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. Então, é uma luta de todos nós. Isso mesmo. Obrigado. Vamos ao parágrafo 3. Se você está sempre lutando contra o mesmo desejo errado, talvez se sinta incapaz, como se não tivesse forças para resistir à tentação. Pode ser também que você se ache um caso perdido, e pense que nunca vai ter a aprovação de Jeová por causa desse desejo errado. Mas pode ter certeza que nada disso é verdade. E para nos ajudar a entender por quê, este estudo vai responder 2 perguntas. Por que você talvez se sinta incapaz e se ache um caso perdido? 2. Como você pode vencer a luta contra os desejos errados? Como alguém que está sempre lutando contra o mesmo desejo errado pode se sentir? Irmã Lara? A pessoa pode se sentir incapaz, como se ela não tivesse força o suficiente para conseguir resistir a essa tentação. Exatamente. Obrigado, Lara. Linda Laura? Ou pode ser que ela se sinta um caso perdido, né? E pense que nunca vai ter a aprovação de Jeová por causa desse desejo errado. E nesse estudo vai ajudar a gente a responder 2 perguntas. Primeiro, por que você talvez se sinta incapaz e se ache um caso perdido? Segundo, como você pode vencer a luta contra os desejos errados? Isso, exatamente. Muito bem. Então esse estudo vai nos ajudar a entender que para Jeová não existe caso perdido, né? Jeová sempre vai estar do nosso lado, sempre vai estar nos ajudando, mas existe Satanás que muitas vezes quer fazer nós pensarmos o contrário. Como então temos que lutar contra isso? Vamos ver? O que o maligno quer que pensemos? Parágrafo 4. Satanás quer que pensemos que somos incapazes de resistir a um desejo errado. Jesus deixou claro que Satanás vai nos tentar quando ensinou seus seguidores a orar: não nos leves à tentação, mas livra-nos do maligno. Esse inimigo duvida que os humanos vão continuar obedientes a Jeová ao enfrentar tentações. Mas veja só que ironia. Satanás é que foi seduzido pelo próprio desejo, e ele não permaneceu fiel a Jeová. Pelo visto, Satanás acredita que somos iguais a ele, que vamos abandonar a Jeová assim que formos tentados. Ele chegou a achar que poderia levar o Filho perfeito de Deus a fazer algo errado. Mas pense, será mesmo que nós somos incapazes, que não temos forças para lutar contra desejos errados? De jeito nenhum. Nós concordamos com o apóstolo Paulo que escreveu: para todas as coisas tenho forças, graças àquele que me dá poder. A parte A do 4... O que Satanás quer que pensemos quando somos tentados? Irmã Cláudia?
Então, Satanás quer que pensemos que somos incapazes de resistir a um desejo errado. Mas Jesus deixou um modelo para nós, né, que é a oração. E que todos nós somos capazes de vencer as tentações. Isso, muito bem. A parte B. Por que temos certeza que podemos lutar contra desejos errados? Irmã Aparecida? Podemos ter certeza de que temos força para perseverar, porque a Bíblia declara em Filipenses 4,13, tudo tenho força naquele que me dá poder. Jeová não vai deixar nós sozinhos, ele fortalece aquele que confia nele. Isso, obrigado, irmã. Irmã Joelma? Satanás, ele nos mede com a própria mão dele. Quer dizer que como ele não conseguiu repelir o próprio desejo dele, ele acha que nós também não vamos conseguir. Ele teve até a ousadia de achar que Jesus também poderia ter isso. É fato que nós temos uma inclinação para o pecado, mas Filipenses 4,13 diz que Jeová nos dá poder. Talvez nós achamos que Jeová vai nos dar o Espírito Santo para resistir ao pecado. É fato que ele pode nos dar isso. Mas a Sentinela de 86 mencionou que esse poder que Jeová dá vem através de oração constante, estudo da palavra de Deus, associação com os irmãos. Todo esse mix é o que vai nos ajudar a manter firmes contra os nossos próprios desejos. Isso. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário. Irmão Nilson? O texto de Jó 2, 4, 5 mostra que ele, ao ver aquela situação, achava que não só o Jó, mas todo homem, todo e qualquer humano cederia. Por quê? Porque a pressão vai ser grande e vocês não vão aguentar. Mas, na verdade, ele é um mentiroso, né? Mostrou ser mentiroso e continua enganando as pessoas no mundo. Mas como nós somos alertados, nós estamos protegidos se nós continuarmos acertando aquilo que Jeová realmente quer que nós façamos. Isso, obrigado, irmão Nilson. E esse estudo vai nos ajudar nesse sentido, né? Nós vamos entender que com a ajuda de Jeová podemos ser bem-sucedidos em vencer os nossos desejos errados, né? Vamos ao parágrafo 5. Jeová é totalmente diferente de Satanás. Ele confia que somos capazes de resistir a desejos errados. Como sabemos disso? Ele predisse que uma grande multidão de pessoas fiéis sobreviveria à grande tribulação. Pense no que isso significa. Jeová, que não pode mentir, disse que um grande número de pessoas, não apenas um pequeno grupo, lavaria suas vestes compridas e as embranqueceria no sangue do Cordeiro. Ou seja, muitas pessoas vão ter uma posição limpa diante de Jeová e entrar no novo mundo. Fica claro que Jeová não acha que somos incapazes de lutar contra desejos errados. O que mostra que Jeová confia que somos capazes de resistir a desejos errados? Irmã Imery? Porque lá em Apocalipse 7:9, aí Jeová, ele descreve uma grande multidão de pessoas fiéis que sobreviveria à grande tribulação. Nós sabemos que Jeová ele não pode mentir. Então, se ele disse que haveria muitas pessoas, então ele fala de um grande número de pessoas que lavaria suas vestes compridas no sangue do Cordeiro. Então, muitas pessoas vão ter uma posição limpa diante de Jeová e entrar no novo mundo. É uma lógica, né? Vai ter pessoas, então... Jeová não mente. Irmão Lucas? E nós mesmo podemos observar isso, né? Hoje somos um grupo de mais de 8 milhões de pessoas servindo a Jeová. E se Jeová tem permitido, porque a Bíblia diz que Ele nos atrai. Se fomos atraídos, porque Jeová viu alguma coisa de bom em nós e continua vendo. E Ele tem meios de a cada dia nos aperfeiçoar para servir Ele com melhor qualidade. Então esse Pai maravilhoso que nós temos realmente nos ama muito. Isso mesmo. Se nós estamos aqui presentes, se nós estamos nos associando com a organização de Jeová, é porque Jeová viu algo de bom em nós, né? Senão nós não estaríamos aqui.
Muito bem. Vamos ao parágrafo 6 e 7. Satanás não quer só que nos sintamos incapazes. Ele também quer que nos achemos um caso perdido e pensemos que, por termos desejos errados, nunca vamos ter a aprovação de Jeová. Mas, novamente, veja que ironia. Quem é o caso perdido é Satanás. Ele foi rejeitado por Jeová e não vai receber a vida eterna. Com certeza, Satanás quer que achemos que também somos um caso perdido. Ainda mais quando ele vê que temos a esperança que ele perdeu, a esperança de viver para sempre. Mas nós não somos um caso perdido. Pelo contrário, a Bíblia garante que Jeová quer nos ajudar, não nos condenar. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Então, ao lutar contra desejos errados, se acreditarmos que somos incapazes ou um caso perdido, estaremos pensando do jeito que Satanás quer. E isso poderia tirar nossa força e nossa determinação de tomar posição contra ele. O que mais Satanás quer que a gente pense? Irmã Simone? Então, além de Satanás querer que sintamos incapazes, ele quer que achemos que somos este caso perdido. E isso por quê? Porque nós, infelizmente, por causa da imperfeição, nós temos desejos errados. Então, ele quer que nós pensamos que não vamos ter a aprovação de Jeová. Mas, ao contrário, ele é um caso perdido, porque foi ele que perdeu a aprovação de Jeová e foi rejeitado por Jeová e perdeu a esperança de vida eterna. Então, com certeza, é ele quem vai ser rejeitado por Jeová e não nós. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Simone. A irmã Ana Rosa? Então, aí é que corre o perigo, né? Nós devemos tomar cuidado, então, ao lutar contra esses desejos errados. Porque se acreditarmos que somos realmente incapazes ou um caso perdido, nós estaremos pensando do mesmo jeito que Satanás quer que nós pensamos. E isso poderia tirar a nossa força e nossa determinação de tomar posição contra ele. Isso mesmo. A irmã aqui, esposa do André. Maria Luísa. E pensando na seriedade, de pensar como Satanás, o texto de 1 Pedro 5,8 fala sobre manter os sentidos, sobre sermos vigilantes, porque Satanás está como um leão ao nosso redor. E se a gente pensar numa pessoa que está dormindo, que está sonolenta ou sem forças, do lado de um leão com fome, essa pessoa não vai sobreviver a um ataque. Então, quando fala aqui sobre a gente tomar cuidado para não permitir que esse pensamento penetre na nossa mente, é sobre esse ponto, de se manter vigilante, para que a gente possa ter o ponto de vista de Jeová e não de Satanás. Isso, obrigado, irmã. Irmão Caio? E a primeira carta de Pedro 5,9 diz para a gente tomar posição contra Satanás e sermos firmes na fé, porque nossos irmãos no mundo todo estão passando pelos mesmos sofrimentos que a gente. E uma sentinela nos dá 3 conselhos de como podemos tomar essa posição contra Satanás, que é por rejeitar o orgulho, evitar o materialismo e por resistir à imoralidade sexual. Muito bom. Obrigado, irmão Caio. Obrigado pela sua pesquisa também. Agora nós vamos passar para o próximo subtítulo. O que a imperfeição pode nos fazer pensar? Parágrafo 8. Além de Satanás, o que mais pode fazer a gente se achar incapaz ou um caso perdido? A imperfeição que herdamos dos nossos primeiros pais humanos. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 51, verso 5. Salmo 51, 5. Vamos pedir para a irmã Delmira ler para nós? Na verdade, já nasci culpado de erro, e minha mãe me concebeu em pecado. Obrigado, irmã Delmira. A pergunta do parágrafo 8, além de se referir a um ato errado, a palavra pecado também pode significar o quê?
E aí nós temos também esse ponto, entenda melhor. Vai explicar melhor esse ponto. A irmã Aparecida? A palavra pecado também pode se referir à imperfeição que herdamos de Adão e Eva. Por causa disso, todos nascemos com tendências erradas, como mostra o Salmo 51:5, que diz que nascemos inclinados ao pecado. Essa condição faz com que, às vezes, a gente sinta culpa ou ache que não tenha o maior favor de Deus. Mas Jeová entende nossas limitações. Se nos esforçarmos para agradá-lo e pedirmos ajuda em oração, Ele sempre vai nos apoiar e perdoar. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário também. Bom. Ainda, irmã Késia? E a palavra pecado na Bíblia, ela geralmente se refere a um ato errado, como roubo, adultério ou assassinato. Mas em alguns textos, pecado se refere à imperfeição que herdamos quando nascemos, mesmo antes de termos feito qualquer coisa errada. Isso. Obrigado, irmã Késia. Obrigado pelo seu comentário também. Vamos aos parágrafos 9 e 10. Pense no que aconteceu com Adão e Eva quando eles se tornaram imperfeitos. Depois que desobedeceram a Jeová, eles se esconderam e tentaram cobrir seus corpos. Comentando sobre a atitude deles, o livro Perspicaz diz: o pecado, assim, dava-lhes sentimentos de culpa, de ansiedade, de insegurança, de vergonha. Era como se Adão e Eva estivessem trancados numa casa que só tinha 4 cômodos, ou seja, esses 4 sentimentos. Adão e Eva podiam ir de um cômodo para outro, mas não podiam sair da casa. Eles não tinham como escapar de sua condição imperfeita. É claro que nossa situação é diferente. Por meio do resgate, que não se aplica a Adão e Eva, podemos ter nossos pecados perdoados e uma consciência limpa. Mesmo assim, nós herdamos a imperfeição. Então, dá para entender por que também nos sentimos culpados, ansiosos, inseguros e envergonhados. A Bíblia diz que o pecado continua dominando sobre a humanidade. E tem sido assim mesmo sobre os que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. É verdade que essa situação pode parecer desanimadora, mas não precisamos nos sentir incapazes ou achar que somos um caso perdido. Nós podemos rejeitar esses sentimentos negativos. Como? A parte A. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles se tornaram imperfeitos? Irmã Kelly? Então, eles começaram a ter sentimentos, né, de culpa, de ansiedade, de segurança e de vergonha. Aí, até o parágrafo, ele citou uma ilustração, é como se Adão e Eva estivessem trancados numa casa que só tinha 4 cômodos, ou seja, esses 4 sentimentos. Então, eles tinham que ir de um cômodo para o outro, mas não podiam sair de casa. É como se não pudesse escapar daquela condição imperfeita que eles estavam. Essa é a triste situação do ser humano, né? Por causa, devido à imperfeição, né? Quem gostaria de comentar para nós essa imagem? Irmã Joelma? Que nós podemos ver a reação que eles tiveram após se tornarem imperfeitos. Eles saíram desanimados e saíram vestidos, né? Jeová fez para eles roupas maiores, mas mesmo antes, eles se esconderam as suas partes pudendas, porque eles passaram a sentir vergonha, insegurança. E a forma como eles fugiram também de Jeová, do confronto com Jeová, já mostrou também isso, né? A ansiedade que eles estavam. Esse foi o presente que eles receberam e nos deixaram. Infelizmente, né? Aqui nós temos o texto de 1 Coríntios 6:11. O que essas palavras nos lembram?
Irmã Fátima? Que a nossa situação pode ser diferente. Nós temos o resgate. Jesus veio à Terra e morreu por nós. Mas somos imperfeitos também e podemos ter os mesmos sentimentos que Adão e Eva tiveram. A culpa, a ansiedade, a insegurança, envergonhados muitas vezes porque erramos o alvo, né? Deixamos de fazer a vontade de Jeová. Exatamente. Obrigado, irmã. A parte B, como a imperfeição nos afeta? Irmão Lucas? Nos afeta porque nós podemos ter esses mesmos sentimentos que Adão e Eva tiveram. Só que nós temos uma situação muito mais favorável que Adão. Adão não tinha como sair daqueles 4 cômodos, estavam trancados ali. Mas nós, por causa do resgate, nós temos a possibilidade de tirar esses sentimentos de Jeová. Jeová nos deu força para que esse sentimento possa sair de nós e possamos ser livres para fazer a sua vontade com a consciência limpa. Isso mesmo. Adão e Eva eram um caso perdido, né? Nós não. Nós temos essa oportunidade. Mas como podemos fazer isso? Vamos ver? Parágrafo 11. Quando pensamos, eu sou incapaz, ou eu não tenho forças para vencer esse desejo errado, é como se a nossa imperfeição estivesse falando. Mas nós não devemos escutar o que ela diz. Por quê? Porque a Bíblia ensina que não temos que deixar que o pecado continue a reinar sobre nós. Isso quer dizer que nós podemos decidir não satisfazer nossos desejos errados. Jeová confia que podemos resistir às tentações. Se não confiasse, ele não exigiria isso de nós. Então, somos sim capazes de lutar contra os desejos errados. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 6, o versículo 12. Romanos 6, 12. Vamos pedir para a Marcélia ler para nós. Portanto, não deixe que o pecado continue a reinar em seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Obrigado pela leitura, irmã. Quando nos sentimos incapazes, o que não devemos fazer e por quê? Irmã Lerce? Nós não devemos deixar que a nossa imperfeição fale mais alto. Não devemos escutar o que ela diz, nem tampouco ser escravos dela. Romanos 6,12 diz que nós não temos que deixar que o pecado reine sobre nós. Nós temos o poder da decisão em nossas mãos. Nós somos capazes, sim, de lutar contra os desejos errados. E Jeová, ele confia que nós podemos resistir a essas tentações. Isso mesmo. Ricardinho? E para não deixar o pecado reinar sobre nós, de acordo com Gálatas 5,16, a gente precisa continuar andando no Espírito, ou seja, buscar as orientações de Deus, permitindo que elas influenciem nossos pensamentos e ações. Isso mesmo. Muito bem. Irmã Luciane? No livro de Deuteronômio 30, 11 ao 14... ali nos deixa claro que Jeová, ele não nos pede o impossível, né? Os seus requisitos são razoáveis e podem ser cumpridos. Eles também não são desconhecidos. Não precisamos ascender aos céus ou viajar para o outro lado do mar para saber o que Jeová espera de nós, né? Então, Jeová, ele confia, né, que a gente pode resistir às tentações, porque se ele não confiasse, ele não ia exigir isso de nós. Isso. E ele deseja muito que a gente faça isso, né? O que diz ali em 1 Tessalonicenses 4:3? Irmão Miguel? Que nós vimos que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Tessalônica, ele alertou, ele disse: pois esta é a vontade de Deus, que vocês sejam santos e se abstenham de imoralidade sexual. Ou seja, então é possível sim, tem como nós resistirmos isso,
Porque se não fosse possível, é claro que Jeová não deixaria registrar algo impossível para nós. Isso, exatamente. Irmã Joelma? E em Romanos 6,6 diz uma frase bem interessante. Disse que nossa velha personalidade foi pregada na estaca, junto com Jesus, né? E diz que o nosso corpo pecaminoso, para que ele perdesse seu poder. Então, se o pecado perde o poder através do resgate de Jesus, que conseguiu dominar-se, nós também. Nós não somos mais escravos, nós não estamos mais... temos uma sina, só vamos fazer o que a nossa imperfeição disser. Ele perdeu o seu poder em nós que amamos e servimos a Jeová. Isso, ele não tem domínio sobre nós, né? Nós podemos vencer com a ajuda de Jeová, somos capazes, né? Vamos ao parágrafo 12. Do mesmo modo, quando temos desejos errados e pensamos, eu sou um caso perdido, ou eu nunca vou ter aprovação de Jeová, é como se a nossa imperfeição estivesse falando, mas não devemos escutar o que ela diz. Por quê? Porque a Bíblia ensina que Jeová lembra que somos imperfeitos. Ele sabe todas as coisas sobre nós, incluindo as diferentes maneiras como a imperfeição contribui para as nossas inclinações erradas. Se lutarmos contra essas inclinações e não praticarmos o que é errado, estaremos limpos aos olhos de Jeová. Por que podemos ter certeza disso? Quando achamos que somos um caso perdido, o que não devemos fazer e por quê? Irmã Juliana? Vez por outra, é possível que nós pensemos, eu sou um caso perdido, eu nunca vou ter a aprovação de Jeová, mas imediatamente nós devemos bloquear, interromper esses pensamentos, porque é como se a nossa imperfeição estivesse falando, e não devemos escutar o que ela diz, porque a Bíblia ensina justamente o contrário, que Jeová ele lembra que nós somos imperfeitos. Então, sim, nós podemos ter a aprovação dele. Isso, muito bem. Bom, Mateus? Então, o texto que pode ser de ajuda é 1 João capítulo 3, 20. Sempre que o nosso coração tentar nos condenar, acharmos que somos um caso perdido, a gente tem que lembrar que Jeová é maior do que qualquer coração, é maior do que qualquer tendência. Então, se continuarmos lutando, Jeová sabe aquilo que a gente está enfrentando, e se a gente não ceder ao pecado, a gente vai estar agradando sim a Ele. Isso mesmo. Muitas vezes, devido à imperfeição, nós podemos ter baixa autoestima, né? Nos sentir que nunca vamos conseguir fazer algo certo, nunca vamos conseguir fazer aquilo que Jeová agrada. Irmão Adriano? E é interessante a explicação que o parágrafo traz sobre essa expressão citada lá em 1 João 3, que Jeová sabe todas as coisas. Aí menciona aqui que Jeová sabe as diferentes maneiras em como a imperfeição contribui para nossas inclinações erradas. Porque talvez nós tenhamos a tendência de olhar ou para nós numa outra situação da vida, ou olharmos para outras pessoas que talvez enfrentem ou enfrentaram situações parecidas. E talvez tenhamos a tendência a achar, está vendo? Eu não consigo, eu sou um caso perdido. Mas Jeová sabe o impacto individual que isso causa em nós. E Ele nos oferece ajuda individualizada para que a gente faça o que falou o parágrafo, para que a gente lute contra isso. Ao perceber isso, Jeová fica muito feliz com a nossa decisão. Exatamente. Obrigado, irmão Adriano. E nós podemos ter certeza que Jeová vai sempre estar do nosso lado, né? Vamos ver o porquê? Parágrafos 13 e 14. A Bíblia mostra que existe uma grande diferença entre praticar o que é errado, algo que podemos controlar, e desejar o que é errado, algo que pode acontecer sem querer. Por exemplo, alguns dos primeiros cristãos em Corinto tinham sido homossexuais. Paulo escreveu: "Isso é o que alguns de vocês foram." Será que isso significa que eles nunca mais tiveram qualquer tipo de desejo homossexual? Pensar assim não seria realista,
porque esse tipo de desejo geralmente está bem arraigado na pessoa. Mas os cristãos que tiveram autodomínio e se negaram a agir de acordo com seus desejos errados não foram condenados por Jeová. Para ele, esses cristãos tinham sido lavados. E o mesmo pode acontecer com você. Não importa contra que desejos errados você está lutando, é possível vencer essa luta. Mesmo que não consiga eliminar por completo esses desejos, você pode ter autodomínio e se negar a satisfazer a vontade do corpo e da mente. Vamos ver como fazer isso. Explique por que Jeová não nos condena só por termos desejos errados. Irmã Josiane? Porque existe uma diferença entre praticar o que é errado e desejar. Daí aqui falou que mostrou o exemplo de alguns cristãos em Coríntio no passado, né? Alguns haviam sido homossexuais, mas o apóstolo Paulo mesmo citou eles como eles foram. Então eles haviam mudado a conduta deles. Mas seria irrealista da nossa parte imaginar que eles nunca mais tiveram nenhum tipo de desejo errado, né, com respeito a essa luta deles. Mas a partir do momento que um cristão ele começa a lutar, então ele está agindo contra esses desejos errados, então ele não vai ter a condenação de Jeová, porque ele não está praticando. Então, não importa qual é o pecado, o parágrafo 14 já fala, não importa qual pecado o desejo de pecado que você está lutando. Se você está lutando, você está agindo. Isso. Obrigado, irmão. Irmão Geraldo? Então, as pessoas no mundo, eles dizem que devemos dar vazão, né, aos nossos instintos, aos nossos prazeres, né, aos desejos da carne. Então nós vimos aqui que realmente travamos uma luta muito grande contra o pecado. Mas temos que ter autodomínio para vencer, porque é um pecado. É algo repugnante, é algo que desagrada a Jeová. E se tivermos autodomínio e realmente tirarmos proveito do resgate, seremos perdoados, né? Porque se nós partimos desse princípio, uma pessoa, por exemplo, que durante sua vida foi violenta, né, por qualquer coisinha brigava, como nós já vimos, né, alguns casos de irmãos, então toda vez que ele perdesse o autodomínio, ele poderia sair batendo em todo mundo. Então não é assim, né? Podemos ter a inclinação, mas temos que vencê-la. Isso. Obrigado, irmão. Obrigado pelo seu comentário, irmão Renato. E o texto de Coríntios, além de falar que aqueles cristãos ali em Coríntios foram lavados, o texto diz que eles foram santificados e foram declarados justos. Então é bom a gente meditar nisso. Mesmo sendo imperfeitos, tendo desejos errados, podemos ser declarados justos diante de Jeová. Então Jeová nos vê de uma forma diferente, com amor, com misericórdia. Isso mesmo, Jeová nos aprova, né? Irmão Adriano? Quando o parágrafo cita Efésios 2:3, ali menciona o desafio com o qual muitos se confrontavam no primeiro século, porque eles tinham um comportamento, eles tinham ações ruins, pecavam, mas eles precisaram mudar. E o parágrafo reconhece que talvez essa luta vai continuar até quando Jeová resolver todos os assuntos nesse sistema, porque menciona assim que talvez não vai conseguir eliminar por completo os desejos, mas o que a gente está estudando é que a luta contra esses desejos deve ser mantida, e o final dessa luta, ou a derrota, seria alguém ceder e agir. Então, enquanto estivermos lutando contra isso, nós estamos saindo vencedores, e Jeová vai continuamente dar força para isso. Isso mesmo. Obrigado, irmão Adriano. Como vencer? Vamos ver? Parágrafo 15.
Para vencer a luta contra desejos errados, você vai precisar ser honesto com você mesmo e reconhecer as suas fraquezas. Tome cuidado para não se enganar com raciocínios falsos. Por exemplo, uma pessoa que bebe demais talvez minimize o problema pensando: tem gente que bebe bem mais do que eu. Ou um homem que vê pornografia talvez tente pôr a culpa em outra pessoa. Pode ser que ele pense: se a minha esposa fosse mais carinhosa, eu não teria vontade de ver pornografia. Esse tipo de raciocínio só contribui para você ceder à tentação. Então, não fique inventando desculpas para seus erros, nem mesmo em pensamento. Assuma a responsabilidade pelas suas ações. Então nós vimos até aqui como Satanás muitas vezes nos influencia, né? Tenta nos influenciar. Nós vimos também o peso que a imperfeição lança sobre nós. Nós vimos todos esses desafios que temos. Agora nós vamos ver como vencer esses desafios, né, no parágrafo 15. Então a pergunta é: ao lutar contra desejos errados, que cuidado precisamos ter e por quê? Irmã Regiane? Nós precisamos ser honestos e reconhecer as nossas fraquezas. E também tomar cuidado para não se enganar com falsos raciocínios, né? Não ficar inventando desculpa para os nossos erros e nem mesmo para os nossos pensamentos. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades sobre as nossas ações, pois, como diz lá em Gálatas 6:7, o que nós semearmos também colheremos. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Irmã Janete? O versículo de Gálatas 6:7, lá deixa bem claro que nós vamos ter que enfrentar as consequências de nossas ações. Então, desta forma, não adianta ficar dando desculpa ou culpando outros pelos nossos erros, pois o que nós semeamos, nós vamos colher. Devemos sempre lembrar do que aconteceu com o rei Davi, né? Apesar de ele se arrepender e Jeová o perdoar, ele acabou sofrendo as consequências dos seus erros. E a mesma coisa pode acontecer com a gente. Então, a prontidão de Jeová em perdoar os nossos erros não significa que ficaremos isentos de todas as consequências de nossas ações erradas, pois não poderemos passar, ou seja, pecar e escapar impunes das coisas que nós fizemos. Isso mesmo. Arrumar desculpas, né? Que desculpas aqui o parágrafo vem mostrando que às vezes podemos arrumar para tentar nos inocentar da culpa, né? Macaline? Aqui deu apenas 2 exemplos, né? Um deles é uma pessoa que bebe demais, talvez ela minimize esse problema pensando: tem gente que bebe mais do que eu, ou até mesmo um homem que é casado, vê pornografia e talvez ele pense, ele tente pôr a culpa na esposa, que se a esposa fosse mais carinhosa, talvez ele não precisasse disso. Isso. Agora, o que nos lembra o texto de Gálatas 6:7? Irmã Silvana? Aqui diz que o que a pessoa semear é o que ela vai colher. Mas o início, a parte A, também é interessante. Fala assim: não se enganem. Quando a pessoa quer pôr a culpa no outro, ela está se enganando. E como diz aqui, ó, de Deus não se zomba. Foi no caso o que Adão fez. Ele também colocou a culpa em Deus. Ele falou assim: foi a mulher que tu me deste. Não assumiu a culpa. Então, como isso é uma tendência desde Adão, é algo que nós temos que tomar cuidado. Isso mesmo. Quem gostaria de ler para nós a última frase desse parágrafo? Irmã Kézia? Assuma a responsabilidade pelas suas ações, ou seja, não tem desculpa pelos nossos erros. Jeová espera isso, né? Assuma as suas responsabilidades, né? Pelas suas ações. Parágrafo 16. Além de reconhecer as suas fraquezas,
você vai precisar fortalecer sua determinação de fazer o que é certo. Pense em que situação é mais provável que você caia em tentação e em que momento específico do dia você fica mais exposto. Por exemplo, será que é mais difícil para você resistir a uma tentação quando está cansado? Ou isso acontece quando já é tarde da noite? Prepare-se para a tentação e pense em como vai reagir. A melhor hora para fazer isso é antes de surgir a tentação. Como você pode fortalecer sua determinação de fazer o que é certo? Irmã Rosângela? Além de reconhecer suas fraquezas, você vai precisar fortalecer sua determinação de fazer o que é certo. E pense qual é o momento mais difícil de resistir à tentação, quando você está cansado ou tarde da noite. Prepare-se, pense como vai reagir. E assim, como diz aqui, melhor hora para fazer isso é antes de surgir a tentação. Isso mesmo. Que nos lembra Provérbios 22, 3. Irmã Maria? Nos diz que quem é prudente vê o perigo e se esconde. Então, aqui vem um alerta, né? Devemos ter consciência, né, que em algumas situações podemos correr riscos. E não é o que Jeová deseja para nós. E como queremos agradar a Jeová, vamos nos manter seguros, né? Isso. Por exemplo, se o meu problema é eu bebo demais, como que um cristão pode aplicar esse texto? Irmão Miguel? Se eu tenho uma fraqueza quanto à bebida, então eu vou evitar amigos que bebem, que talvez para eles não tenham o problema que eu tenho. Não vou ficar no meio de uma associação, uma recreação que talvez tenha bebida alcoólica, ou até evitar uma lanchonete, um bar que tem bebida alcoólica. Posso se sentir tentado, né? Por que é importante isso? Porque também em 1 Tessalonicenses 4:4, ele diz: cada um de vocês deve saber controlar o seu próprio corpo em santidade e honra. Ou seja, Jeová nos dá toda a ajuda, todo o alerta, mas a responsabilidade de controlar do que fazer ou não fazer cabe a nós, a cada um de nós. Isso, exatamente. Irmã Thaís? No caso da bebida alcoólica também, às vezes nós não vamos beber demais ou até nem mesmo beber quando estamos junto com outras pessoas ou numa recreação junto com os irmãos. Então, talvez o nosso ponto fraco seja dentro de casa. Então, nós devemos tomar cuidado e, às vezes, não comprar bebidas e deixar dentro de casa. Exatamente. Irmão Paulo? Falando sobre controlar o corpo, em 1 Coríntios 9, 27, Paulo ele usa a expressão surrar o corpo no sentido de segurar o corpo para que ele não cometa nenhum pecado, literalmente o prendendo, como um escravo era preso. Isso nos faz entender a determinação que Paulo tinha e que nós também devemos ter ao lutar contra desejos errados, fazendo o nosso máximo para agradar a Jeová, para que nós não venhamos a ser de modo algum reprovados. Muito bom, obrigado. Vamos ao parágrafo 17. Pense no exemplo de José. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele foi rápido e claro em dizer não. O que isso nos ensina? Antes de a esposa de Potifar tentar seduzir José, ele já tinha decidido que jamais se deitaria com a esposa de outro homem. Da mesma forma, você pode fortalecer sua determinação de fazer o que é certo antes de uma tentação surgir. Assim, quando você se sentir tentado, vai ser mais fácil agir de acordo com a decisão que já tomou. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 39, versículos 7 a 9. Gênesis 39, 7 a 9. Lá na sala B, a irmã Marta.
Algum tempo depois, a esposa de seu senhor começou a reparar em José e a dizer, deite-se comigo. Mas ele se recusava e dizia à esposa de seu senhor, meu senhor não sabe nem mesmo o que há comigo na casa, e tudo que ele tem entregou aos meus cuidados. Não há ninguém maior do que eu nesta casa. Ele não me negou absolutamente nada, a não ser a senhora, porque é esposa dele. Portanto, como eu poderia cometer essa grande maldade e realmente pecar contra Deus? Obrigado, irmã, pela leitura. O que aprendemos com o exemplo de José? E aí nós temos uma imagem que também pode ajudar nesse seu comentário, irmão Siqueira. O assunto hoje aborda o aspecto de lutar contra desejos errados. José não tinha nenhum desejo errado com aquela esposa de Potifar, mas o texto aí menciona que ele percebeu que ela estava de olho nele. Então o que ele fez? A determinação dele foi de não fazer nada do que ela queria. Ele evitou ser seduzido por aquela mulher. Ele já estava na cabeça dele, na mente dele, que ele jamais se deitaria com a esposa de outro homem. Então, qual é a lição para nós? Quando tentados, vai ser muito mais fácil para nós tomarmos a decisão antes que a tentação surja. Isso mesmo. Obrigado. Quem gostaria de comentar para nós essa imagem, essas duas imagens, né? Irmão Gabriel? Essa imagem mostra um paralelo do que aconteceu com José no passado e o que pode acontecer hoje também nos nossos dias. José já havia tomado a sua decisão, por isso foi mais fácil de resistir à tentação. Como nós vemos na imagem, nosso irmão também está rejeitando uma tentação que pode surgir no seu ambiente escolar, mas com certeza para que ele tivesse forças e a determinação de fazer isso, ele já tinha se preparado. Ele já conhecia o terreno onde estava, sabia que ali existiam pessoas que não seguem os princípios de Jeová e que ele poderia ser confrontado com um pedido desses. Então, nós vemos que ele nem deixa com que a menina se aproxime muito dele e rapidamente já nega o seu pedido. Isso mostra como ele estava bem preparado e como todos nós temos que ter um plano de ação antes mesmo que a tentação ocorra. Assim, vamos conseguir agir mais rapidamente. Isso, obrigado pelo seu comentário. Parágrafo 18. Persista em examinar a si mesmo. Para vencer a luta contra desejos errados, você também vai precisar persistir em examinar a si mesmo. Ou seja, você deve continuar fazendo uma autoavaliação para ver como está se saindo. De tempos em tempos, analise seu modo de pensar e de agir e faça os ajustes necessários. Por exemplo, mesmo que consiga rejeitar uma tentação, você pode se perguntar: quanto tempo eu levei para dizer não? Se perceber que demorou, não fique se condenando. Em vez disso, dê os passos necessários para se proteger melhor da próxima vez. Pergunte-se: será que eu posso diminuir o tempo que levo para rejeitar pensamentos errados? As coisas que eu faço para me divertir me deixam mais exposto a tentações? Quando surge uma imagem imoral, eu desvio os olhos dela imediatamente? Mesmo sendo difícil ter autodomínio, será que eu entendo que obedecer a Jeová é sempre o melhor para mim? Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta aos Coríntios 13, 5. Vamos pedir aqui para a irmã Silvia ler para nós. Persistam em examinar se estão na fé. Persistam em pôr à prova o que vocês mesmos são, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em união com vocês, a menos que estejam reprovados. Obrigado, irmã, pela leitura. Como você pode vencer a luta contra desejos errados? Vamos ouvir aqui a Laurinha primeiro.
Sempre avaliar como estamos nos sentindo na luta contra nossos desejos. Muito bom, Laurinha, obrigado. O que mais? Linda Laura? De tempos em tempos, podemos analisar nosso modo de pensar, de agir e fazer os ajustes necessários. Isso, muito bem. E aqui tem até algumas perguntas, né, que podemos nos fazer para nos ajudar nesse sentido, né? Irmão Enzo? A primeira é: será que eu posso diminuir o tempo que levo para rejeitar pensamentos errados? E a segunda: as coisas que eu faço para me divertir me deixam mais expostos às tentações? Isso, são algumas perguntas, né? Mas Joelma? É curioso que o parágrafo nos incentiva a aprofundar no nosso modo de rejeitar, né? Então, se nós conseguimos rejeitar, a gente vai fazer uma análise dessa rejeição. Quanto tempo eu demorei? Será que eu fiquei ali quase que eu fui? Então, se a gente percebeu que não foi tão bem, vamos dar os passos necessários para melhorar da próxima vez, né? Não é já relaxar. E está dizendo que, o parágrafo também menciona, se mesmo que eu acho que é difícil manter o nosso autodomínio, é importante entendermos que obedecer a Jeová sempre vai dar o melhor resultado. Quando nós fazemos o que o Salmo diz, não colocar em nada na nossa vista que não tenha valor, nós com certeza ficaremos felizes e teremos a bênção de Jeová para os passos que virão à frente. Isso mesmo. Não desistir de lutar, né? Continuar se esforçando. Parágrafo 19. Ao se avaliar, não tente justificar seus erros. A Bíblia diz: o coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Jesus disse que do coração vem raciocínios maus. Por exemplo, depois de um tempo, alguém que parou de ver pornografia talvez pense que não faz mal ver imagens sexualmente estimulantes, desde que elas não contenham nudez explícita. Ou ele talvez pense: não tem problema só me imaginar fazendo algo errado. O que eu não posso é chegar a fazer isso. De certa forma, o coração dessa pessoa está premeditando como satisfazer os desejos da carne. Como não deixar que isso aconteça? Tome cuidado com suas decisões. Decisões ruins em questões menores levam a decisões ruins em questões maiores, como, por exemplo, ceder a uma tentação. Rejeite qualquer pensamento ou raciocínio mau que possa levar você a justificar comportamentos errados. Como decisões ruins em questões menores podem atrapalhar nossa luta contra desejos errados? Irmão Adriano? Talvez a pessoa possa tentar justificar, nutrir sua mente com pensamentos, alegando que talvez não seja tão problemático assim. O parágrafo fala sobre alguém que parou de ver pornografia, mas talvez, olha, se determinadas cenas que não têm nudez explícita, não, eu posso ficar olhando isso. Ou talvez aqui na minha mente não tem nada de ruim se eu ficar alimentando ou me imaginando em situações erradas. Romanos 13,14 alerta sobre a premeditação do coração. Isso, na verdade, é um treinamento para fazer o que é errado. E se a pessoa ficar alimentando assim, quando surgir a situação, ela talvez perca a luta contra os desejos e ceda. Para evitar isso, é importante rejeitar pensamentos, por menores que sejam, são ruins e devem ser deixados de lado. Isso. Não queremos dar combustível para a nossa mente, né? Para nos levar para o caminho errado. Parágrafo 20. Como aprendemos, Jeová nos dá o poder para resistir às tentações. E graças ao resgate, podemos ter nossos pecados perdoados e também esperança de viver para sempre no novo mundo. Vai ser um alívio servir a Jeová
sem ter que lutar contra pensamentos e sentimentos errados. Mas até lá, podemos ter certeza de que não somos incapazes, nem um caso perdido. Com o esforço da nossa parte e as bênçãos de Jeová, podemos vencer a luta contra os desejos errados. Obrigado, irmão Gustavo, pela leitura. Nos ajudou muito aqui na boa compreensão dessa matéria. Agradecemos em nome da congregação. Qual é a nossa esperança para o futuro e que ajuda nós temos? Qual é a nossa esperança para o futuro e que ajuda nós temos? Irmã Elaine? Nós temos a esperança, né, de poder viver para sempre no novo mundo. E nesse tempo nós vamos poder ficar aliviados de não precisar mais então lutar, né, contra pensamentos e sentimentos errados. Mas enquanto esse tempo não chega, né, nós devemos continuar fazendo a nossa parte e com a ajuda de Jeová vencer esses desejos errados agora. Isso mesmo. Muito bem. Agora nós temos como você responderia. O que pode nos ajudar quando achamos que somos incapazes ou um caso perdido? Irmã Jaziane? Não escutar a nossa imperfeição, né? Porque é a nossa imperfeição que está falando no caso. Nós devemos lembrar que Jeová, ele lembra-se da nossa formação, que somos pó e que ele também acha que somos capazes. Isso mesmo. Como podemos vencer a luta contra desejos errados? Irmã Lércia? Ao invés de procurarmos justificativas, devemos ser honestos conosco mesmos e reconhecer as nossas fraquezas. E também não ficarmos inventando desculpas pela prática de nossos erros. Devemos assumir a responsabilidade pelas nossas ações. E, além de reconhecer as nossas fraquezas, devemos lembrar que somos capazes de controlar o nosso próprio corpo e podemos ser santos na conduta. Isso. Como podemos persistir em examinar a nós mesmos? Irmã Luciene? Uma das formas, conforme a gente aprendeu em 2 Coríntios 13:15, né? A gente precisa examinar se estamos na fé, a gente tem que ver a nossa conduta à luz do que a gente aprende dentro da Bíblia. E daí a gente vai analisar o nosso modo de pensar e agir e fazer os ajustes necessários. É isso que nós queremos fazer, né? Temos certeza que esse estudo nos ajudou muito a entender esse ponto, né? Que Jeová, com a ajuda de Jeová, podemos vencer os desejos errados, né? Podemos lutar e ser bem-sucedidos em vencer esses desejos. Enquanto ainda formos imperfeitos, enquanto não chegarmos ao final dos 1000 anos, ainda seremos imperfeitos, né? Mas no novo mundo não teremos mais Satanás para lançar em nós desejos errados, e ao final do milênio seremos perfeitos, né? Aí poderemos servir a Jeová de maneira plena. Por enquanto, nós precisamos lutar. Precisamos manter-nos determinados e fazer o nosso melhor para servir a Jeová, né? E para isso nós precisamos ter autodomínio, né? Conforme nós vimos nesse estudo. Lutar contra esses desejos e buscar a ajuda de Jeová. Certamente seremos vitoriosos e alegraremos o coração de Jeová. Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação de todos. E assim nós chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Para encerrar essa reunião de forma alegre, convidamos os presentes, aqueles que puderem, a ficarem em pé, para juntos nós entoarmos o cântico 122, que é baseado em 1 Coríntios 15:58. Vamos continuar firmes. Vamos cantar todos juntos e após o cântico nós convidamos nosso irmão André Lisboa para nos representar em oração. Hoje refletimos sobre um amor que não falha. O Cântico de Salomão mostra que admiração e riqueza podem agradar, mas não substituem a lealdade comprovada e o afeto sincero. Salomão elogia a jovem sulamita e oferece riquezas. Eu comparo você, minha amada, a uma égua dos carros de Faraó. 10 belas são as suas faces com adornos, também seu pescoço com colares de contas. Nós lhe faremos enfeites de ouro.
incrustados de prata. Cântico de Salomão 9-11. Elogios e presentes têm valor no casamento, quando honram a pessoa, não quando tentam comprar afeição. O que prendeu o coração da sulamita foi o caráter do seu amado pastor e o compromisso mútuo que compartilhavam. Ela declara: meu querido é meu, e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Antes que sopre a brisa do dia e as sombras fujam, volte depressa, meu querido, como a gazela ou o filhote de corça sobre as montanhas de separação. Cântico de Salomão 2:16 e 17. Aqui ouvimos pertencimento, paciência e desejo de reencontro. Sua lealdade permanece firme diante da distância e da pressão. A Bíblia ensina que casamento não é um contrato frio. Deus é amor, e o amor deve definir a união cristã. O amor conjugal verdadeiro é multidimensional. Inclui amor principiado, que segue o que é certo, mesmo quando os sentimentos oscilam. Inclui afeto familiar, o cuidado do dia a dia reconhecido. Quando os amigos de Jesus disseram: Senhor, eis que aquele a quem amas está doente. Inclui a amizade, companheirismo honesto, que preserva a dignidade. E inclui a alegria romântica reservada ao matrimônio. Como o Provérbios 5:15-20 incentiva, chamando os cônjuges a encontrarem satisfação um no outro. Quando qualquer dimensão é negligenciada, o vínculo se enfraquece. Quando todas estão presentes, a união é resiliente. Como cultivar esse amor completo? O cântico destaca o poder do afeto expresso. A sulamita diz antes que as expressões de carinho do amado eram melhores do que o vinho e que o nome dele era como óleo perfumado derramado. A ternura falada deixa um registro no coração, consola na separação, fortalece a resolução na tentação e torna natural a lealdade. Muitos casamentos esfriam não porque o amor morreu, mas porque o amor fica não dito. Palavras intencionais, agradecimentos específicos, segurança, pedido de perdão, elogio, mantém o amor aquecido. Gestos simples, uma refeição juntos, um bilhete gentil, oração em voz alta, revigoram o espírito. Como mostram os salmos, os bons dons de Deus alegram o coração, mas o consolo mais profundo é o respeito e o cuidado diários do cônjuge. Essas lições se aplicam em qualquer cultura, inclusive onde há casamentos arranjados e os noivos se conhecem pouco no início. Quando marido e esposa expressam bondade deliberadamente, dividem responsabilidades com justiça e oram por humildade e honestidade, o afeto cresce e o casamento floresce. Voltando ao elogio de Salomão, Cântico de Salomão 1:9-11. Generosidade e admiração cabem no casamento, mas devem ser sinceras, não manipuladoras. Seu propósito é honrar, não controlar. Retornando à confissão da sulamita, o amor de aliança diz: o meu amado é meu, e eu sou dele, e volta depressa, após distância ou conflito. Os casais podem praticar isso mantendo contas curtas, buscando reconciliação e estabelecendo limites sábios que protejam a confiança. Em termos práticos, o primeiro passo para fortalecer o amor no casamento é expressar valor de forma sincera. Elogios e presentes não devem ser usados para ocultar problemas ou evitar conversas importantes, mas para demonstrar apreciação genuína. Assim como Salomão elogiou a sulamita com palavras e adornos, Cântico de Salomão 1:9-11. O cônjuge, que honra o outro com gestos de carinho, mostra que enxerga seu valor único e digno de respeito. Outro aspecto fundamental é afirmar verbalmente o compromisso mútuo. Dizer, você é meu e eu sou seu, fortalece a segurança emocional no relacionamento. A sulamita expressou esse sentimento com convicção, mesmo à distância,
mostrando que a lealdade se mantém firme independentemente das circunstâncias. Casais que reafirmam sua união com palavras e atitudes derrubam barreiras emocionais e mantêm o coração próximo. É indispensável permanecer próximo à fonte do verdadeiro amor. Deus não apenas define o que é o amor, mas também capacita o casal a amá-lo de forma duradoura. A oração, a leitura da palavra e a obediência aos princípios bíblicos fortalecem o espírito e renovam o vínculo conjugal. Um casamento que se apoia em Deus encontra direção, equilíbrio e paz. O